Já faço. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Louvado seja Allah, o clemente e o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Hoje falamos sobre o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi o início de uma nova era na história humana como um todo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado por Allah com a finalidade mais nobre e acolhedora de Allah para seus servos, que é o encaminhamento de todos os seres humanos para o caminho correto e a senda reta de Allah. E para entendermos a importância do acontecimento tão nobre que é o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, precisamos dar uma olhada nos aspectos que foram alterados e mudados com o nascimento do profeta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam construiu a base mais sólida da justiça que já foi estabelecida pelo ser humano na Terra e destruiu e lutou contra todos os tipos de injustiça. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam destruiu os símbolos que eram usados como sócios Allah e eram adorados. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou e motivou, incentivou todas as práticas morais e éticas e desmoralizou todos os pecados, tanto religiosos quanto sociais. A Península Arábica se transformou totalmente e tornou-se uma fonte de luz, de bênção, de encaminhamento de todos os seres humanos para o caminho de Allah. Que Allah abençoe o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos passando perto da lembrança do nascimento do profeta Muhammad. O profeta foi declarado no Alcorão como o ser vivo mais amado por Allah. E com certeza isso significa que ele é a pessoa mais correta, que é o exemplo maior que devemos seguir para sermos amados por Allah também. E a melhor maneira da gente enxergar esse evento, esse acontecimento e comemorar isso é conhecer o profeta Muhammad. Conhecê-lo, conhecer a sua conduta, sua ética, conhecer a história dele, conhecer os atos que ele fez, as atitudes que ele tomou, segui-lo e entender quais são as características desse ser humano. Faz uma parte importante desse entendimento a gente sempre lembrar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um ser humano. Compartilha conosco os mesmos desejos e compartilha conosco o mesmo amor e mesma busca pelo caminho correto. Então, quando o profeta chegou a um certo nível de ser amado por Allah, é por mérito, por desafio. Ele lutou contra os seus desejos, por isso ele serve como exemplo para nós. Diferente dos anjos. Os anjos seguem Allah e eles não têm liberdade de escolher se podem obedecer ou podem desobedecer. Já o ser humano tem a liberdade de escolher. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam compartilha conosco essa característica. Uma das principais características do nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam é a misericórdia.
ele não tratava com as pessoas baseado na justiça, e sim baseado pela misericórdia. Então, aquele que machucava, que eu machucava, que eu fazia mal, ele tinha o direito de retribuir na mesma medida, mas ele era misericordioso o suficiente de perdoar. O profeta era tão humilde que o descreviam como se fosse um vento, de tão rápido que ele atendia às solicitações dos necessitados e os mais pobres. É muito importante conhecermos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nos embelezar com as características dele. Uma companheira foi questionada: como você descreve o profeta Muhammad? Ela respondeu: quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegava, parecia o sol nascendo. Ele era luz, tanto na aparência dele, quanto na ética e características pessoais dele. A Aisha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, descreveu o profeta dizendo que ele não era pecador e odiava o pecado. E ele não tratava baseado na justiça quando alguém o machucava, e sim por sua misericórdia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o Alcorão andando. Tudo o que você precisava saber sobre o Alcorão, bastava você olhar para as características do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para entender. Ele era um Alcorão vivo. A gente aprendia com absolutamente todos os fatos que ele fazia, como que deve ser um ser humano obediente, virtuoso, conforme as medidas de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou os seres humanos tudo aquilo que é do bem. Ele ensinou o Islã. Ele suportou todos os machucados que vieram pelos seres humanos e ficava sempre focado em entregar a mensagem que Allah deu para ele. O profeta nunca foi questionado sobre alguma coisa, se era halal ou haram, e escolhia a mais difícil. Ele sempre queria encaminhar as pessoas, porém com a facilidade que Allah gostou e gostaria da gente tratar na nossa vida. Afinal das contas, o motivo da gente ser muçulmano é a nossa alegria. E Allah garantiu isso para a gente no Alcorão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca ficava nervoso quando alguém o ofendia. E os únicos relatos que a gente possui dele, que ele ficava nervoso apenas quando alguém fazia algo contra a religião ou ofendia Allah. Tem um relato que os companheiros passaram um dia e o profeta estava descansando, deitado, em cima de um material que deixava marcas no corpo dele. Então os companheiros falaram: "Ô profeta, a gente tem capacidade, a gente gostaria de lhe oferecer um material um pouco mais confortável para o senhor deitar." A resposta do profeta veio falando: "O que eu tenho nessa vida? A minha relação com essa vida terrena é como se fosse um passageiro que está passando e parou para descansar na sombra de uma árvore. Então ele não mirava nenhum benefício nesta vida. O desapego é uma das características mais importantes. Então, meus irmãos, que sorte que tem aqueles que entre nós conheceram de fato quem é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaram de fato o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o seguiram de uma forma correta e verdadeira. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
الله خير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. عباد الله، تعلموا من آداب الرسول الكريم واجعلوا أخلاقكم مثل أخلاق سيد المرسلين حتى تكونوا من الناجحين في الدنيا ودار النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المتقين يا الله. اللهم اجعلنا نشعر بلذة وحلاوة عبادتك يا رب العالمين ولذة النظر إلى وجهك الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله على نعمه يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.